Questão 36. O carbeto de cálcio de fórmula CaC2 é muito comum em equipamentos usados por exploradores em cavernas, para fins de iluminação. Ele reage com água e gera um dos produtos, o acetileno, gás etino, com fórmula C2H2, conforme mostra a equação não balanceada. Então, essa é a reação, o carbeto de cálcio reagindo com água, gerando o acetileno, também chamado etino, e hidróxido de cálcio. Essa é a equação 1. Sequencialmente, esse gás inflamável pode sofrer reação de combustão completa, liberando intensa energia, conforme a equação não balanceada a seguir. Então, o acetileno aqui, gerado da equação número 1, ele sofre combustão, gerando CO2, água, né, a clássica reação de queima completa, e calor, energia. Uma massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com 50% de rendimento. 50%, perdão, de rendimento não, 50% de pureza. 50% de pureza anterior que mencionou o rendimento. Então, uma massa de 512 gramas de carbeto com pureza de 50%. É tratada com água, obtendo certa quantidade de gás acetileno. Esse gás produzido sofre uma reação de combustão completa. Então, percebe comigo, se eu utilizei 512 gramas do carbeto de cálcio, ele tem 50% de pureza, então 50%, significa que vai reagir só a metade. 512 vezes 5 dividido por 10, 256 gramas. Então, eu vou colocar 512 na reação, mas como a pureza é só 50%, o que vai de fato reagir são 256 gramas do nosso carbeto de cálcio. Considerando a reação de combustão completa do acetileno nas condições ambientes, o volume de gases obtidos, olha o que pediu, volume de gases e valor de energia liberada. Então, vamos para o balanceamento dessas equações. A questão falou que não estão balanceadas. CaC2 mais H2O, C2H2 mais hidróxido de cálcio. Primeira reação. A segunda reação, C2H2 mais O2, CO2 mais H2O mais calor. Então, vamos fazer o balanceamento aqui da primeira. Um cálcio em cada lado, balanceado. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2 também. 2 carbonos em cada lado. Hidrogênio, 2 hidrogênios com 2, 4 hidrogênios. Então, tem que colocar o 2 ali na frente. Oxigênio, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Primeira reação balanceada. Segunda reação, 2 carbonos de um lado tem que ter 2 do outro. Balanceado o carbono. Hidrogênio, tem aqui 2 hidrogênios, falta só oxigênio. 4 oxigênios com 1, 5. Se eu multiplicar aqui pela fração 5 sobre 2, vai dar 5 desse lado. 2 vezes 5, 10, dividido por 5, por 2, 5. Então, tudo balanceado. A questão pede o volume de gases obtidos. O que a gente vai interpretar aqui? Vou pegar uma outra cor. A gente tem que 1 mol de carbeto de cálcio, 1 mol de CaC2, ele gera um total de 3 mols de gases. Observa aqui, o CO2 e o H2O. Tanto um quanto o outro no estado gasoso. Então, eu tenho aqui 3 mols de gases. Agora, eu preciso da massa molar do carbeto de cálcio para poder começar aí com a nossa regrinha de 3, com a estequiometria. Então, massa molar do CaC2, cálcio massa 40, carbono massa 12, vezes 2, 24. Então, aqui dá 64 gramas por mol. Então, vamos fazer a nossa regra de 3 aqui. 2 vezes nosso carbeto de cálcio. Aqui, nosso carbeto de cálcio. Não tem nada na frente, é 1. Então, fica 1 mol de carbeto. Não tem nada na frente, é 1. Não precisava nem multiplicar. Né? 1 vezes 64 gramas por mol. Coloquei esse 1 aqui só para saber que se fosse outro valor, aqui, por exemplo, 2, 3, você ia ter que multiplicar. Então, é só por fins didáticos. 64 está para 3 mols de gases. 3 mols. Então, 3 vezes. A questão falou para a gente considerar aqui o volume molar de 24,5 litros por mol. Então, aqui, 24,5 litros. São as condições ambientes. Então, 64 gramas de carbeto está para 3 vezes 24,5. Só que eu não utilizei 64 gramas de carbeto. Eu utilizei 256 gramas de carbeto. Então, fica 256, está para x. X é igual. Multiplicando cruzado, vamos ver quanto vai dar. 256 vezes 3 vezes 24,5, dividido por 64. Dá 294.
294 litros. Então, essa é a nossa primeira resposta. Vai gerar aqui nessa queima um total de 294 litros de gases. Pode ser a letra A, não pode ser aqui a letra D, também não pode ser a letra E ou a letra C. Então, pode ser A, C e E. Vamos agora ver o total de energia liberado. Então, o que a gente tem? 1 mol de carbeto gera 1 mol de acetileno. E esse 1 mol de acetileno, ele sofre combustão, liberando um total de 1.298 kJ. Então, 64 gramas de carbeto, que é 1 mol de carbeto, 64 gramas de carbeto, gera 1 mol de acetileno. E 1 mol de acetileno, a gente vai ter ali 1.298 kJ de energia liberada. Usei 256 gramas de carbeto de cálcio. Então, vê se vocês estão acompanhando. 1 mol de carbeto de cálcio, 64 gramas, é a massa molar dele. Então, 1 mol de carbeto gerou 1 mol de acetileno. E 1 mol de acetileno libera 1.298 kJ. Então, botei aqui, 64 gramas de carbeto libera isso, indiretamente, porque o carbeto gera acetileno, que vai liberar esse valor na combustão. 256 gramas de carbeto vai liberar quanto de energia? Então, multiplicando cruzado, a gente vai chegar aqui ao valor de 256 vezes 1.298 dividido por 64, vai liberar um total de 5.192 kJ. Então, vamos ver aqui qual opção é a correta. Resposta, letra E.